Nós vamos falar mais sobre vacinação, sobre a pandemia. Estamos em contato com o Evaldo Stanislau de Araújo, que é infectologista, membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor Evaldo, boa tarde. Boa tarde. Doutor Evaldo, nós estamos vendo essa dificuldade aí com distribuição de vacina, ao mesmo tempo que os estados estão prometendo para o mês de setembro a vacinação de toda a população adulta acima dos 18 anos. O Ministério da Saúde entrou nesse embalo, a gente vê os governadores tentando antecipar, mas na prática, em determinados momentos faltam vacinas. Nós já tivemos aí problemas por não chegar insumos da China, agora a questão da distribuição. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? O senhor acha que setembro é um prazo razoável e até lá o que a gente pode esperar em termos de evolução da pandemia? Veja, Denise, esse é o pior momento para a gente ter uma crise de insumos de vacina. Entre tantas crises que a gente já enfrentou com a pandemia, esse é um momento especialmente crítico. E por que é especialmente crítico? Porque nós estamos lidando com a expansão da variante Delta do vírus, que surge na Índia, está hoje dominando vários países da Europa, onde se faz muito sequenciamento, como é o caso do Reino Unido, já se percebe que ela é a variante dominante, em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, enfim, está se espalhando por todo o continente europeu. E no continente norte-americano também, nos Estados Unidos, já vários estados com um percentual significativo da variante Delta. E nós temos essa variante circulando aqui, foi já diagnosticado como transmissão comunitária no estado de Goiás. Nós fazemos pouca testagem, né? E por que então que é crítico isso? Porque essa variante Delta, ela é a mais capaz de se transmite com muita rapidez, e ela precisa de 2 doses da vacina. Então você veja que no continente europeu, em países que estão vacinando de maneira correta, rápida, com um grande percentual da vacinação completa. No continente norte-americano, nos Estados Unidos, onde o mesmo acontece, nós estamos tendo problema de surtos e aumento da infecção por Delta, que dirá no Brasil que tem apenas 12% da sua população vacinada com 2 doses. Então, se até setembro, né, que está logo ali, nós tivermos a entrada dessa Delta de maneira importante no Brasil, isso é muito provável que ocorra, veja o tamanho do problema. Então, crise de abastecimento, crise de vacina, uma nova variante altamente transmissível e uma população pouco imunizada. Então, eu considero gravíssimo esse momento. Nós temos que ter todos os esforços para não apenas vacinar com a primeira dose, mas vacinar completo, porque é isso que a variante Delta precisa. E aí, eu vejo até com certo espanto e com muita preocupação essa corrida dos governadores, prefeitos e tudo para quem vai vacinar mais. Porque é como você que é oriunda da área da economia, sou seu ouvinte há muito tempo, sei que você entende o que eu vou falar. É como a gente está usando o limite do cheque especial. Será que essa antecipação de doses, esse calendário está sendo feito com uma previsão correta de entrega de vacinas que vai se concretizar, ou será que vai ser aquela alegria fugaz e ilusória de quando a gente compra alguma coisa nova, satisfaz aquele primeiro momento e na hora que chega a fatura ou que tem que pagar os juros, a gente fica apertado? Porque a fatura que pode chegar ou os juros que a gente pode ter que pagar é a falta da segunda dose com essas antecipações. Então, Denise, não é um momento para malabarismo, não é um momento para brincar com isso. Eu acho que é um momento muito sério. Nós precisamos vacinar rápido, mas vacinar com robustez, dada essa ameaça premente da variante Delta. A gente vê que se conta muito com a chegada das vacinas que estão sendo contratadas pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério em vários momentos furou. A questão da Janssen, por exemplo, atrasou uma semana, é uma vacina que está mais próxima aí do vencimento, houve autorização da Anvisa, mas depois chegou a metade da dose com esse atraso de uma semana. Isso mexe com o cronograma. Quando faltam insumos também, a gente fica na dependência da China. E tem me chamado a atenção, doutor Evaldo, não sei se o senhor pode explicar, por que a gente não sai daquele percentual pouco acima dos 11% da segunda dose aplicada aqui no Brasil. É porque houve um aumento do prazo, porque tanto a da AstraZeneca como da Pfizer, elas deveriam ser aplicadas aí, ter a segunda dose num prazo menor do que esses 3 meses que foram colocados aqui no Brasil, não é? Um aspecto é esse, Denise. Você tem muita gente hoje vacinada com uma dose
de vacinas que demandam uma segunda dose num espaço maior, né? Então, pode ser que daqui a 2, 3 meses o percentual de vacinados com 2 doses aumente exponencialmente. Mas aí, de novo, eu questiono. Será que é o momento de a gente alargar o espaço, o intervalo entre as doses? Eu acho que o Ministério da Saúde precisa repensar essa decisão, porque com essa ameaça muito grande da Delta chegando, e com os nossos próprios problemas que nós já temos com a P1 que domina o nosso cenário, talvez valesse a pena a gente voltar para os intervalos originais, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, porque uma dose só de vacina é insuficiente, e eu insisto, mesmo países que já têm uma vacinação robusta e consolidada estão tendo problemas com isso, né? Então, explicando, eu acho que é isso, muita gente com uma dose só aguardando a segunda dose, e a gente espera que essa segunda dose seja efetivada no prazo que foi colocado, porque a gente também já viveu isso, atraso da segunda dose, né? Muita gente tomou a primeira e ficou esperando a segunda, que atrasou. A gente espera que isso se concretize, e aí, se concretizando, provavelmente o Brasil vai sair desse percentual aí de vacinação completa com mais rapidez. Agora, doutor Evaldo, essa variante que o senhor está se referindo é a da Índia, né? Isso, a variante Delta, né? A Organização Mundial da Saúde, ela mudou recentemente a nomenclatura das variantes, justamente para não ter esse estigma de variante de um país A, B ou C, né? Então, a variante do Brasil, por exemplo, virou Gama. Por quê? Para não ter essa associação com países. E a Delta, hoje, para você entender, e os ouvintes, Denise, é assim, o vírus selvagem, de cada 10 pessoas expostas, vamos colocar que 2 se tornassem efetivamente infectadas. Com as variantes da África do Sul, da Inglaterra e a P1 brasileira, de cada 10 expostos, nós teríamos aí 5 ou 6 que se infectassem. Com essa variante Delta, que tem características únicas, de cada 10 expostos, nós vamos ter aí 9 que se infectam. Então, ela tem uma capacidade e uma velocidade de disseminação que é 40%, 40% a 60% maior que as variantes que já eram mais rápidas que a original. E é por isso que ela nos ameaça dessa forma, né? Então, nós temos que aumentar muito a nossa vigilância genômica, fazer mais teste para identificar os infectados, mas eu queria lembrar uma coisa: variante ou não variante, isso aqui que eu estou usando enquanto dou essa entrevista, que é uma máscara de alta eficiência, protege contra qualquer vírus, inclusive esses variantes. Agora, doutor Evaldo, chama atenção, por exemplo, na Europa, e as projeções por lá já voltaram a ficar negativas novamente, porque está havendo uma liberação maior, inclusive em jogos de futebol com torcida. Me chama atenção que tem muita gente sem máscara, os países comemorando o fato de estarem retirando as máscaras. Agora, a gente pega no Reino Unido, apenas 19% da população não tomou nenhuma dose, 60% teria tomado as 2, e os casos voltaram a aumentar. Né? Não é nada explosivo, como nós já tivemos em outras ondas, mas não é cedo para essa liberação de máscara? Então, as autoridades sanitárias desses países, os meus colegas infectologistas de lá, já estão recomendando a revisão desses protocolos de abertura. Então, esses protocolos hoje de retirada de máscara, eles estão mais para as áreas externas, ao ar livre, onde a transmissão do vírus é mais difícil, mas nos ambientes internos, transporte público, área de saúde, ainda se mantém, e eu acho que isso está certo. Porém, diante desse aumento de Delta, e ela tem atingido, sobretudo, as populações não imunizadas ou com vacinação incompleta, né? Mas tem também relatos, sobretudo na Ásia, de pessoas com vacinação completa e que pegaram a Delta. Então, eu acho que não é o momento de políticas de abertura no sentido de tirar a máscara. Ao contrário, a gente precisa ter uma certa cautela, porque nós não entendemos direito qual vai ser o impacto deste novo momento viral. Mas as autoridades da Inglaterra, por exemplo, já tiraram o pé do acelerador e estão revisando a velocidade de abertura. E eu acredito que isso vai ocorrer também nos Estados Unidos e em outros lugares, né? É muito difícil, quando você faz uma concessão como essa, de, olha, tira a máscara, volta quase ao normal, você voltar atrás. Mas eu acho que nós, nessa altura do campeonato, com o que a gente conhece de Covid, deve estar bem claro a todos que, se for necessário, tem que voltar atrás.
E a gente vê que muita gente começa a relaxar quando tem a segunda dose, no contato com os mais idosos, vai relaxando porque tomou a primeira dose e já tem uma proteção parcial. Agora, sem qualquer crítica às vacinas, porque é um trabalho importante e é o caminho para a gente conseguir imunidade de fato, na verdade, elas estão sendo testadas na prática em relação a essas variantes, a eficácia dela, o tempo de imunização, porque a pandemia tem um ano e meio, nem isso. Permita-me discordar, Denise. As vacinas não estão sendo testadas na prática. A prática é que é ruim. Se os países, como o Brasil, por exemplo, tivessem feito o que deveriam ter feito, que é um planejamento de vacinação, e vacinassem rapidamente toda a sua população, nós não teríamos variantes. As variantes, elas são resultantes de uma baixa cobertura vacinal que permite a persistência da circulação viral. As variantes são a resultante de as pessoas se aglomerarem e não usarem máscara. Então, se as pessoas efetivamente fossem orientadas a não se aglomerar inutilmente, tivessem condições para ficar em casa quando necessário, nos momentos mais críticos, tivessem uma orientação e exemplos para usar máscara como se deve, certamente a gente ia ter muito menos circulação viral, muito menos pressão, e a gente não ia ter esse problema das variantes. Então, a gente não está fazendo teste nenhum com as vacinas. Na verdade, as vacinas estão resolvendo o problema das variantes, porque, embora estejam apanhando muito de algumas dessas, como é o caso da Delta, elas têm salvado vidas ao evitar formas graves e internações. Infelizmente, casos de infecção têm ocorrido, algumas com gravidade, mas para isso, Denise, existem os ajustes na fórmula da vacina. Todo ano, por exemplo, a vacina da gripe é modificada para contemplar as mutações que ocorreram no vírus da gripe. Não vai ser diferente na Covid. Então, as vacinas serão ajustadas, essas de RNA mensageiro são facilmente ajustadas, e eu quero insistir aqui, a vacina é excelente, é o único caminho que a gente tem para se livrar desse problema, só que a vacina sozinha não resolve. A gente precisa de vacina, precisa de políticas de distanciamento, precisa do uso da máscara, e a gente precisa que a vacina seja feita para todos e o mais rápido possível. Não dá para a gente ficar vacinando a conta-gotas, que aí sim a gente está brincando com fogo. O que eu estava falando de testagem é exatamente por essa situação que a gente tem, né? E aí a gente vai ver a capacidade de as vacinas existirem essa situação, a todas essas variantes dos vírus que vão surgindo, que é uma coisa assustadora, né? Porque quando a gente pensa que a situação está meio resolvida, aí surge uma nova variante, vem uma nova onda. Então é torcer por essa imunização total da população, que chegue em setembro, não só com uma dose, mas com as duas, né? Doutor Evaldo, eu agradeço muito as suas informações. Evaldo Stanislau de Araújo, que é infectologista, membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor Evaldo, mais uma vez, obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes, especialmente a você. Muito obrigado pelo convite, Denise.